Faz um sinal. Fala, galera. Bom dia. Bora. Vamos começar mais uma live. Vamos aquecer esse corpo. Vamos ficar livre das dores. Ei, vamos? Galera, hoje nós vamos focar só em cervical. Hoje a gente vai... o treino foi montado, pensado para aquela pessoa que está com dor na cervical. Então, os exercícios são mais voltados para cervical e torácica. Alguns deles você já conhece, que a gente vem fazendo, mas hoje o foco é mais daqui para cima. E o acessório que nós vamos usar hoje vai ser o acessório, o TheraBand. Mas você pode usar uma toalha ou um pano para a gente fazer a parte de fortalecimento. É bem simples, você pode usar uma toalha ou qualquer coisa que você possa, você vai entender, você possa usar como resistência para a gente trabalhar a mobilidade e o fortalecimento da musculatura profunda, que são chamados de deep flex, que são os flexores profundos da cervical. Deixa eu puxar minha cola aqui para não me enganar. Então vamos chegando, vamos entrando na live, já começa, já segue o perfil, toca o dedão no like aí, e hoje nós vamos focar em cervical. Beleza? Então vamos chegando. Tomar uma água enquanto vocês chegam. Montamos 9 exercícios. Entre eles eu vou mostrar algumas variações. E vamos fazer mais ou menos 10 a 11 exercícios. Porque temos as variações de lado e de outro. Tem que fazer de todos os lados, né? Para não ficar manco. Então vamos chegando, galera. Vamos chegando que hoje promete. Vou afastar um pouquinho aqui. Senão vai ficar na minha linha de visão. Então, começando, como sempre, nós vamos fazer o trabalho respiratório, mas o trabalho respiratório hoje já vai ser focado na cervical. Então, nós vamos ficar em 4 apoios. Encaixo o cotovelo no chão, palma da mão espalmada. E aí eu vou fazer aqui, ó, vou puxar o ar pelo nariz, eu estou com a cervical neutra. Só que a gente vai mobilizar ela aqui. Então, eu vou puxar o ar pelo nariz, ó, e vou soltar lá embaixo. Ó. Volto para o neutro e... Tá vendo que só a cervical que está movimentando. Bem de leve, sem forçar. Mais um. Agora a gente vai para cima. Puxa o ar, solta. Neutro, sobe. Neutro, sobe. Aí mais 4. Agora a gente vai fazer o movimento completo. Então vou puxar o ar lá em cima e solto lá embaixo. Controlando a cabeça. Bem de leve, soltando o ar. Mais um. Ótimo. Agora ainda, nessa posição, a gente vai fazer para um lado e para o outro. Ó. A gente não vai sair do neutro. Solta o ar de um lado. Puxa e solta do outro. A última. Aqui a gente está já trabalhando um trabalho de mobilidade, fazendo os movimentos que a cervical faz, né? Que é rotação, flexão e extensão, para a gente trabalhar, já começar os trabalhos. A cervical, as pessoas que sentem dor no cervical, geralmente são pessoas que trabalham muito tempo sentada e fica projetando, por exemplo, em computador, projetando a cabeça à frente. Isso você leva a anteriorização na cabeça. A cabeça fica aqui, ó. Então começa a gerar dor e uma contratura nessa musculatura aqui, ó. Principalmente trapézio. Então quando a gente vai apertar aqui nessa região, o trapézio está tensionado.
muito tensionada. Então a gente vai trabalhar hoje a cervical, trabalho de mobilidade. No segundo e terceiro bloco nós vamos fazer um parte de força também, voltado para a cervical. Então, nesse momento agora, vamos ficar deitados de barriga para cima. E o movimento que eu vou fazer é justamente esse, ó. Eu vou empurrar minha cabeça para baixo, em direção ao solo, e volto. Tá? É esse movimento que eu vou fazer deitado. Então, ó, vou botar a mão, os dois dedos no queixo. Também não é para achar petróleo, tá, gente? É só uma leve pressão para baixo. Então, eu vou puxar o ar, solto, empurro e volto. Empurro o queixo na direção do solo. Você vê que é bem sutil. Esse exercício você pode fazer também sentado. Tá? A mesma coisa. Empurro e volto. Empurro e volto. Pode fazer sentado também, sem problema. É bom fazer deitado porque a musculatura do trapézio vai estar relaxada, então vai ser mais fácil você fazer essa manipulação. Mas também sentado você consegue. O outro exercício que a gente vai fazer é o deslizamento no solo, que é com os dois braços aqui. Você vai empurrar a musculatura, você vai empurrar a mão contra o solo, estabiliza, acha uma posição neutra, porque você vai ver que muita gente não consegue ficar com o braço esticado, vai ficar com o braço assim, ó. Inclusive eu fazia isso. Isso significa que esse movimento aqui, ó, da torácica está restrito. E aí você também não consegue fazer um movimento para que seu ombro rode externamente. Então, vai ficar com a mão assim. É normal e aqui um tempo você vai ver que vai melhorando. Então, palma, abre bem a mão, empurra, puxa o ar, empurra o chão, tanto com os pés como com a mão para o solo, empurra. Volta. Solta o ar, empurra. 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 Isso eu estou fazendo uma pressão aqui contra o solo. Mais um. Ótimo. Agora, para trabalhar a torácica, vamos fazer o trabalho que a gente vem fazendo também. Vocês já viram, que é o exercício relógio. E aí, ó, eu vou com esse dedo aqui, ó, o dedão, polegar, eu vou descarregando aqui, ó, passando por cima do tatame, bem de leve, e vou abrindo o braço. E acompanho com a cabeça. E volto desfazendo o trajeto. Não tem problema se você não consegue chegar até o final. Outro ponto, ó. Cheguei aqui, senti dor. Volta daqui. Não precisa fazer o movimento todo. A não ser uma dor bem leve, que é o meu caso. Eu sinto uma restrição, mas não é uma dor exacerbada. Mas eu tenho uma restrição desse lado, do lado esquerdo, e eu sinto um leve desconforto. Mas esse exercício aqui você está mobilizando a sua torácica e, em consequência, o seu ombro. Lembrando que a cervical tem uma relação direta com o ombro. Então, se você tem um ombro restrito, a cervical também não vai estar muito boa. Ó, desse lado, eu não sinto desconforto. Alongar a musculatura quando chego nesse ponto aqui, ó. Mas não sinto dor. Solto o ar e volto. Solto o ar e volto. E volto.
Bom, nesse primeiro bloco, vocês perceberam que a gente vai mobilizar. Deixa eu só levantar aqui. Você está vendo que nesse bloco aqui a gente vai mobilizar a, a cintura escapular como um todo. Essa é a ideia. Estimular todo a cintura escapular, preparando seu corpo para a parte de força, que é o segundo e terceiro bloco. Beleza? Então, nesse primeiro bloco a gente precisa respirar, ou não precisa respirar, não precisa descansar, que é bem tranquilo. Então a gente já encata de novo no primeiro exercício. Então, volto para o 4 apoios, e aí eu vou mobilizar aqui, ó. Agora a gente vai fazer direto. Então, mobilizei, ó. Inclino. Bem de leve. Puxo o ar em cima, solto embaixo. Volto para o neutro, vou olhar para o lado, solto o ar. Aí eu puxo o ar aqui de novo, já vou soltando e na direção do outro. Mais um. Ótimo. Beleza. Voltamos agora de novo. Vamos fazer aquele encaixe. Então, mão espalmada no chão. Vai estabilizar. Empurro. Solta o ar. Puxa o ar lá em cima. Solta. 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 Muito bem. Vamos voltar para o outro de novo. Vamos fazer primeiro o relógio, depois a gente faz o outro. Vamos para o relógio de novo. Estabiliza, abre e volta. Solta o ar. 6 movimentos. O ar sempre vai saindo à medida que você vai fazendo esse movimento. O ar está saindo. E aqui você volta puxando. Vai de novo. É normal se você sentir uma leve tensão aqui nessa região por causa da musculatura do grande dorsal, que ela se insere no ombro. Se você tiver alguma contratura, ele vai dar uma reclamada aí. Esse desconforto ele vai diminuindo. E você vai ganhando mais flexibilidade. E volta. Muito bem. Já vamos ficar nessa posição para fazer o outro. Puxo o ar, empurro. Solto lá em cima. Show de bola. Então comigo, galera. Bora aí. Bora que esses exercícios são excelentes para quem tem dor na cervical, aquela tensão no dia a dia. E você pode fazer no seu trabalho. Você pode ser a sequência que a gente vai passar depois. Você vai ver que a gente vai fazer parte dele sentado. Os alongamentos serão sentados. Mas a gente vai fazer mostrar duas formas. Beleza?
Ó, não deixa de seguir o perfil, mete o dedão no like aí e manda para aquela pessoa que você sabe que ela necessita de um acompanhamento por causa da sua cervical. Beleza? Bora para a última série. Novamente, encaixo, faço para baixo, puxo lá em cima, solto embaixo, solto embaixo, solto embaixo. Mais um, solto embaixo. Volto para o neutro, um lado, solto, o outro, solto. E volta para o centro. Às vezes as pessoas chegam aqui com dor na cervical, a gente faz esse trabalho de mobilidade e a dor já diminui quando não some todo, já diminui assim significativamente. E a gente coloca, a gente passa esses exercícios para dever de casa. Solta, solta. A última. No segundo bloco a gente vai voltar de novo nesse exercício, só que a gente já vai botar um pouquinho mais de resistência. Vamos para o relógio. E volta. E volta. E volta. Solto. E volta. Outro lado. A gente um treino com carga, igual a gente já fez, focado nessa região. Com peso mesmo, né? Para vocês entenderem. E mesmo que você tenha um problema, você consegue treinar bem. Estabilizo, puxo ar, empurro. 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 Sempre fazendo, empurrando o solo. Nunca relaxado, nunca é assim, ó. Ó. Isso aqui você não está fazendo nada. É aqui, ó, é força. Empurro, ó a diferença ó, disso, ó, para isso, ó. Às vezes a gente passa para o aluno e o aluno faz, esse exercício eu não sinto nada. Quando você vai, pede o vídeo, ou ele vem até a gente vai fazer, a gente vê que não é exercício. Porque se você não põe intensidade no exercício, você vai estar fazendo, vai estar mobilizando nada. Então tem que botar intensidade no exercício. Porque senão não adianta. Beleza? Vamos dar uma, beber água e aí a gente vai para a parte já de fortalecimento. Ó, galera, vamos sair da cama. Vamos treinar. Então, como eu falei, a gente vai usar isso aqui agora, mas se você não tem um desse, você pode usar uma toalha, um pano de prato, uma camiseta, pode usar o que você quiser que vai funcionar. Vou puxar para cá, a gente vai tirar e colocar essa caixa agora. Então, ó, como é que vai ser? Nós vamos fortalecer a musculatura superficial primeiro. Como é que vai ser? Você vai mobilizar para os 4 lados, igual a gente fez esse aqui, ó. Só que vai ficar parado. Então, primeiro, eu já fiz esse exercício em uma live, tá, ó.
Vou simplesmente segurar, ó. Fazer a pressão para lá, para trás. Olhando para frente, melhora a posição e seguro. 6 movimentos, 6 respirações. Eu estou empurrando minha cabeça para lá e estou puxando o TheraBand para trás. Então, estou fazendo uma força aqui, ó, para poder para gerar uma resistência na musculatura. Beleza? Só para entender. Então, puxo. Vê que a musculatura tensiona, se você está fazendo em casa. Mais uma. E deixa. Muito bem. Agora a gente vai fazer o contrário. Vai puxar para lá e fazer força para a cabeça para trás. Mas sempre isometria. Então, seguro. Ó, segurei, empurrei e segurei. Beleza. Mais 6. Agora, vai mobilizar para o lado. Vai fortalecer para o lado. Então, eu vou puxar para cá e eu vou fazer força para cá. Tá? Então, puxei para a esquerda, fazendo força para a direita. Mas você vê que não há movimento. Agora estou trabalhando a musculatura lateral do pescoço. E volto. Do outro lado. Olhando para frente. Mesma coisa. Tensiono. Segura. 6 respirações. E relaxa. Nós fizemos os 4 lados. Tanto para o lado para frente e para trás, para o lado e para o outro. Agora a gente vai fazer na musculatura interna. Tá? Trabalhar os flexores profundos do pescoço. Então a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez agora, que é empurrando para baixo. Ó, empurrei, deixei e venho para cima e seguro aqui, ó. Empurrando o queixo para baixo. Mais um. E relaxa. Viu? Tranquilo. Vamos repetir. Dá uma segurada e vamos repetir. Aqui agora a gente começou o fortalecimento. No primeiro bloco a gente trabalhou mobilidade. Agora a gente vai trabalhar fortalecimento. E essa sequência você pode fazer no seu trabalho também. Você pode deixar uma toalhinha lá ou um super band desse aqui, que é muito barato isso aqui. Você pode comprar também para fortalecer e ter um pouco mais de qualidade de vida pensando em cervical. Lembrando que toda vez, por exemplo, que você tem uma dor na cervical, essa dor ela vai descer para os seus braços, para o seu ombro, primeiro, cotovelo e depois mão. Muitas vezes você tem, o médico fala que você tem túnel do carpo, uma lesão do túnel do carpo. Mas quando você vai ver, a lesão começou aqui, ó, na cervical, e aí foi descendo, e você ao longo dos anos você foi deixando, e aí, consequentemente, vai piorando até possivelmente você fazer uma cirurgia. É o que vai acontecer com a minha cunhada. Ela vai ter que fazer uma cirurgia agora porque toda a inervação do braço dela está comprometida e a gente vem falando com ela há muito tempo para ela voltar a fazer um treinamento, mas né, você sabe que tem pessoas que são resistentes, agora vai ter que, infelizmente, fazer cirurgia. Então, se ela tivesse feito esse trabalho antes, não chegaria ou se chegasse, ela pode ter uma predisposição, se chegasse ia demorar um pouquinho mais para acontecer. Beleza? Então vamos de novo. Primeiro para trás. Aqui ó, você pode fazer com as duas mãos também. Pressionei, olha para frente. E desce devagar. O outro lado.
para trás agora. Ajeitar o óculos. O lado agora. E volto devagar. Outro lado. E relaxa. Vamos para o segundo exercício. Segundo não, terceiro, né? A gente está fazendo 4 sequências aqui em cima e mais um. Então seriam 5 exercícios. Encaixo, põe e subo. 6 respirações. E relaxa. Muito bem, galera. Vamos para a terceira. Estão comigo? A gente tirou os comentários porque a galera estava reclamando e não estava conseguindo chegar aos exercícios. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar inbox que a gente responde assim que possível. Beleza? Eu estou olhando aqui para o lado porque eu deixei uma cola, deixei aqui o outro perfil ligado aqui para eu acompanhar o enquadramento. Respira para a gente fazer a última desse bloco. E aí eu vou quebrar esse bloco, vou fazer um alongamento e depois a gente faz o bloco 4. Ou, desculpa, o bloco 3, que é o último bloco. E aí o último bloco a gente vai forçar um pouquinho mais a musculatura do tronco. E a cervical vai estar envolvida, você vai perceber que a cervical vai estar envolvida. Beleza? Estão comigo? Bora aí. Não deixe de seguir o perfil, compartilha com a galera e mete o dedão no like. Porque isso aqui é o que a gente passa para os nossos alunos como uma sequência lógica de treinamento para melhorar a cervical, dor na cervical. E funciona, galera. A galera sai daqui sem dor, a galera chega com dor. E agora mesmo a gente vai ter essa semana a gente vai ter uma aluna que vai para a China. Ela vai passar 40 dias na China. E ela tem uma dor no ombro, que a gente já, pela avaliação, a gente já descobriu que vem da cervical. Então a gente vai fazer essa sequência que eu estou mostrando para vocês. Eu vou gravar os vídeos com ela amanhã não, na sexta, e ela vai levar para fazer lá na China. Inclusive ela comprou esses aqui mais um outro que a gente usa também. Tá? Então funciona. Funciona e tira a dor. Seis respirações. E aí relaxa. Joguei a cabeça para trás. Mantém. O lado. Relaxa.
E aí, relaxa. Muito bem. Vamos para o próximo. Encaixo. Encaixei bem. Subo. E relaxa. Muito bem. Estão comigo? Bora. Vamos preparar para o último bloco. Esse último bloco a gente vai trabalhar um pouquinho mais o tronco. Interessante que você trabalhe o core, você melhora as dores em qualquer região do corpo. Então, o trabalho de core é muito importante. Então, a gente vai trabalhar o core agora com as pranchas. Vamos fazer o dead bug, que é um que a gente já vem fazendo. Só que a gente, se você prestar atenção no dead bug, se vocês já fizeram esse exercício, você vai ver que sua cervical ele fica em isometria, é o papel hoje dele, não só o abdômen. Então a gente vai matar dois coelhos com uma cajadada. E vamos fazer um alongamento, que é o que eu falei, que é o alongamento que a gente vai fazer toda essa cadeia aqui, ó, tá? Porque as raízes neurais, elas saem daqui, ó, da cervical, e elas vêm direto para nossa mão. Por isso que a gente sente o tato, a gente sente formigamento, a gente sente dor. E, por exemplo, as pessoas sentem formigamento na ponta dos dedos, é por causa dessas raízes neurais aqui, ó. Então, aqui da cervical vem para o braço e mão, cotovelo e mão, e das pernas vão até o dedão do pé, até os dedos do pé. Tá? Por isso que a pessoa sente formigamento, é por causa disso. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a prancha lateral que a gente já vem fazendo, isometria, parado. Vamos deixar bem neutra a cervical, porque você vai estar trabalhando a contralateralidade da cervical parado. Depois a gente vai fazer o dead bug e o alongamento dessa cadeia completa que eu falei. Então vamos começar com a prancha. Vou estabilizar aqui. Quem tem familiaridade com a prancha já faz a prancha completa. Mas quem não tem, pode ser aqui, ó, parado, mantendo a cervical neutra. Você vai ver que essa musculatura aqui ela vai tensionar. Por que ela tensiona? Para não acontecer isso. Então ela automaticamente, nosso corpo já é preparado. Depende da forma que você coloca o seu corpo, ele já ativa. Então isso é excelente no nosso corpo. Então aqui, ó, estabilizei, pode ser aqui ou aqui, que é a prancha mais controlada aqui, um pouco mais avançada. Então seguro, 6 respirações. E joga o bumbum para trás. Quem está mais idoso, não tem um hábito de fazer, pode fazer na parede. Eu vou mostrar depois aqui em pé, para vocês, depois que eu terminar de fazer a prancha. Fazer o dead bug. Então aqui, ou o normal. Deixa o cervical neutra, a musculatura aqui, ó, já tensionou, para poder segurar a cabeça. Muito bem. Agora vamos fazer o dead bug. Então, estabilizei, ó. Ó, tirei a cervical. Aqui ela já está tensionada. Por quê? Para poder o pescoço não cair e voltar. Então ela segura. Então, 6 movimentos também. E descontrolando. Quem sente dor, pode fazer só com o braço. Não tem problema. Ou fazer esticando a perna aqui, ó. Em vez de esticar a perna, só tocar a ponta do dedo, do calcanhar. Não tem problema. Beleza? Esse alongamento que eu vou passar, você pode fazer ele sentado também, ó. Então eu vou abrir o braço, ó. Abrir o braço. Com a outra mão eu venho aqui, ó.
e empurro, vou tentar pegar o chão com minha mão. Ó. Quando eu tentar pegar o chão, vai ver que vai alongar toda essa região aqui. Então, seguro e respiro. Tá? Outro ponto, não é para achar petróleo, tá, gente? Não é para empurrar a sua cabeça com vontade. Você só apoia aqui, ó, para gerar a alavanca. Só isso. Empurra a mão tentando pegar o solo. E volta para o centro. Tá? Só isso, a gente vai alongar só essa musculatura aqui. Ó. E aí no final a gente alonga toda a questão. Beleza? Então comigo, entenderam? E a prancha lateral na parede, o que é que você faz? Imagina que tem uma parede aqui, ó. Eu vou colocar na linha, ó, cotovelo com o ombro. Então não é aqui nem aqui, na linha do ombro. Dou um pouquinho um passo para trás para ficar levemente inclinado e depois eu tiro essa perna do lado da parede. Ó. Automaticamente, quando eu levanto, para poder segurar minha perna, a musculatura já tensiona. Então dá para você começar a trabalhar idoso, a gente trabalha idoso assim. Até chegar o momento que ele se sinta confortável de ir para o solo. É uma forma de você trabalhar a prancha lateral. Beleza? Estão comigo? Bora aí, galera. Mete o dedão nesse like aí. Segue o perfil e compartilha. Porque a gente está trazendo para você aqui o melhor, a nata da reabilitação. Porque isso aqui é o que a gente faz todos os dias, desde 2015, a gente trabalha, só com 2014, que a gente trabalha com reabilitação de coluna. Então já tem uma bagagem bem interessante aí. Beleza? Então, vamos novamente, prancha lateral. Joguei lá em cima, estabilizei e mantenho. E jogo para trás. O pessoal fala, hoje o treino nem suei. Não, esse treino não é para suar. Esse treino aqui, a não ser que você esteja bem sedentário. Você pode até aumentar a temperatura do corpo. Mas esse treino aqui é para reabilitar a cervical. Então você não vai sair de um treino para reabilitar a sua cervical todo suado. Se sair, tem alguma coisa errada. Ou você está muito sedentário, ou você está hiperventilando. Aqui não tem como você sair. Esses dois exercícios, a prancha e o dead bug, dá para você dar uma esquentada no corpo, mas só isso. Não é para você ficar extremamente cansado. Tanto que depois disso aqui dá para você treinar normalmente. Inclusive, a gente que já tem uma jornada de treino, isso aqui é a parte inicial. Para uma pessoa, por exemplo, a pessoa tem dor na cervical. Isso aqui, mas ela já passou dessa fase de dor. Isso aqui seria um treino, não completo, né? Mas isso aqui seria um início de um treino ou um bloco para começar a treinar de força. A gente vai trazer aqui uma pessoa, eu vou treiná-la para vocês numa live. Só estou tentando convencê-la, né? Ela tem problema na cervical e torácica. E aí eu vou treinar, vou montar um treino para ela aqui. A gente vai treinar ela aqui e aí eu vou mostrando para vocês. E aí vocês vão entender. E o treino, aí o que é um treino de força? Depois que a pessoa evoluiu. A pessoa evoluiu, diminuiu a dor, mas ainda tem a restrição e a gente continua. Aí você vai ver com carga, os exercícios, os posicionamentos. Vai ter exercícios que vocês nunca viram. Mas, para que isso? Porque como a gente trabalha com reabilitação funcional, a gente entende que o treinamento ele tem que ser... o corpo ele funciona de forma integrada. Não adianta eu trabalhar só cervical e esquecer isso aqui, esquecer isso aqui. Porque se eu não estabilizo o meu glúteo direito, consequentemente eu vou movimentar minha cervical para um lado ou para o outro, minha cabeça para fazer algum movimento, para andar, olhar para um lado, olhar para o outro. Eu tive um aluno que ele travou a coluna fazendo isso aqui, ó, pegando uma caixa de sapato e fazendo isso aqui, ó, para colocar no guarda-roupa. Ele teve que chamar o SAMU porque ele não conseguiu baixar o braço.
Ele ficou aqui, ó, travado. Porque, e olha que um exercício, uma coisa simples, ele travou. Então, o corpo ele trabalha de forma integrada. Não existe isso. Ontem mesmo eu estava assistindo uma aula, ontem à noite, uma aula de manipulação visceral. E aí o professor mostrando que quando nossas vísceras, não, o estômago, o intestino não está funcionando, você está muito cheio de, por exemplo, na cozinha no banheiro, influencia em todo o nosso corpo, inclusive na nossa coluna. Muitas dores que a gente tem tá vindo das nossas vísceras. E a gente fica focado só em remédio. Então o corpo é integrado. Não existe, eu estou com a dor no dedinho aqui, vou manipular esse dedinho, vou ver. Não, muitas vezes está vindo da cervical. Então, isso que vocês têm que entender, é o que a gente quer passar para vocês. A reabilitação ela é integrada. Vamos lá, mais um. A última. Estendi, segurei. A última e voltei. Outro lado. Sempre solta o ar pela boca, tá? Para você ativar mais a musculatura do abdômen. E volto devagar. Dead bug. E volto controlando. O alongamento. Estabilizei. E deixo. Outro lado. Tendo. Sempre eu estou tentando alcançar aqui o teto. Desculpa, o teto não, o chão. Com a mão. Eu estou tentando alcançar, ó. E aí eu crio mais uma alavanca, aumento essa alavanca e, consequentemente, eu pego mais a musculatura. Beleza, galera? Esse era o treino de hoje. Um treino focado exclusivamente cervical e torácico. E agora nós vamos fazer o trabalho de alongamento, bem simples. Então eu vou segurar aqui, ó, entrelaçar, e eu não vou empurrar para baixo, eu só vou apoiar a minha mão nas nucas. Tá? Eu não empurro para baixo. Você não faz força exagerada. Eu vejo muita gente fazendo esse alongamento quase arrancando o pescoço. Não, é só levemente, ó. Segurei, ó, e pressiono, isso, só seguro aqui, ó, e respiro. E volta. Você vai ver que cada vez que você respira, se você vai relaxar a cervical, você vai ver que você vai aumentar a intensidade, você vai sentindo mais para baixo, um pouquinho nas costas. Agora vamos fazer para cima, ó. Vou impor os dedos aqui, ó. Como se estivesse orando, rezando, e empurro, e seguro. Volta devagar, aqui para o lado. Que é diferente do que a gente estava fazendo, que o meu braço está tranquilo aqui, ó, relaxado. Então, estou pensando só nessa musculatura aqui, ó. Esternocleidos, escalenos. São uma musculatura que tensiona bastante. Isso. Agora a gente vai lá no chão, ó. E relaxa a torácica também. Pode segurar no chão, tocar no chão, ou simplesmente solta o corpo. Relaxa bem. A cada respiração vai relaxando um pouquinho mais. E volta controlando.
Se ficar tonto é normal, tá? Algumas pessoas ficam tontas. Espere um pouquinho para poder levantar e se movimentar. Mas quem não sente tontura como eu, pode levantar de uma vez. Então, galera, foi isso. Hoje, nosso foco foi a cervical e a torácica. Então, vocês podem repetir esse treinamento uma vez, 2, 3 vezes na semana, ou antes de um treino de ombro, se você já treina na academia, um treino de peito, né, se você for homem, que divide. Isso vai ajudar bastante, vai estabilizar bem e vai te dar uma qualidade melhor. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar que a gente vai e responde assim que possível. Beleza? Então, agradeço a todos. Uma boa dia, uma boa semana e tamo junto. Bora!